A Nintendo é muito conhecida pelas suas franquias ótimas, mas que tem um foco mais cartunesco. Sejam jogos cel shading como Zelda Wind Waker, ou até mesmo Tears of the Kingdom, que é um estilo que faz o jogo parecer um desenho, né? Ou se são jogos 3D, ainda com um visual mais puxado pra animação mesmo. Particularmente eu acho isso maravilhoso, mas eu entendo que faz muitas pessoas acharem que a Nintendo não sabe mais fazer jogos realistas, ou pior, que não existem jogos desse estilo no Nintendo Switch, ou que a Nintendo não produza games assim. Por causa disso, surge a dúvida de algumas pessoas. A gente viu outras empresas japonesas, como a própria Sony com o seu PlayStation, ocidentalizar os seus games, fazendo com que suas maiores franquias tivessem gráficos mais realistas, menos coloridos e mais focado em um público mainstream ocidental. Por causa disso, muitas pessoas começaram a se perguntar, será que a Nintendo não consegue sustentar mais séries voltadas ao público ocidental? E também temas mais maduros, assim como Metroid, por exemplo? A realidade é que sim, mas muitas pessoas não conhecem esses games ou não sabem que são games da Nintendo e acabam ficando com uma concepção um pouco errada sobre a realidade. Eu, como um fã que acompanha a empresa desde o seu primeiro console, te digo, a Nintendo consegue. E não apenas consegue criar, mas também resgatar, porque a impressão de que a Nintendo só faz jogo estilo anime ou estilo infantil é algo recente. Eu vou te explicar como isso aconteceu também e, mais importante, por que isso deve mudar no futuro. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é muito interessante porque eu vou mostrar pra vocês como que isso deve mudar no futuro. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E hoje é dia de hashtag Nintendo a Sério aqui no canal, nosso quadro de sexta-feira que fazemos aqui, onde eu trago um debate interessante e me aprofundo em um tema com argumentos e com pesquisa, exemplos e notícias. Assim a gente sai daquela discussão um pouco rasa do Twitter, da internet, para poder criar uma discussão mais saudável e ao final do vídeo você sai daqui agregando algo novo. Então se você gosta de vídeos assim, já deixa o like aqui no vídeo, já clica no botãozinho branco e se inscreve, porque toda semana tem um vídeo novo dessa série, e ativa o sininho de notificações para ser notificado quando um novo vídeo for lançado. Assim o próprio YouTube te entrega um novo lançamento desses e muitos outros quadros que a gente tem aqui no canal. O vídeo de hoje será dividido em duas partes. A primeira focada na discussão sobre o porquê a Nintendo se focou em jogos mais cartunescos e orientais e como isso pode mudar no futuro. E a segunda parte, uma lista de franquias da Nintendo que podem ser utilizadas no futuro, seja no Nintendo Switch 2 ou o que for, para poder ampliar esse leque ocidental da Nintendo. Então se você não conhece vários desses games da Nintendo, eu vou apresentar todos eles aqui para vocês nesse vídeo. Como sempre aqui no canal, ambas estão marcadas aqui na timeline do vídeo. Agora sem mais delongas, bora falar sobre como a Nintendo pode fortalecer o seu lado dos jogos mais realistas no futuro. Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar alguém pra vocês. Esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja em São Paulo. A loja é grande, dá pra chegar lá, jogar videogame de graça, trocar uma ideia com eles, fica na Avenida Ipiranga 877. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar pra vocês. Eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e tudo mais que precisar. Eu tô feliz de apresentar pra vocês porque eles são muito gente boa, eles compram, eles vendem também e eles trocam os seus videogames. E olha galera, eles fazem lives todas as terças e quintas no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos, e vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles. Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui. Então manutenção dos seus consoles antigos e novos, retro games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. Gráficos importam sim, pra todo mundo. E essa ideia que se espalha por aí de que a Nintendo não se importa com gráficos é completamente errada e descabida. Sério, é algo completamente fora da realidade, cara. A Nintendo sempre prezou por qualidade visual, sendo conhecida por extrair o máximo dos seus consoles, toda vez. É só a gente olhar pra jogos como o Super Smash Bros. Brawl no Nintendo Wii, o Super Mario Galaxy no Wii também, cara, que era impressionante, o F-Zero X no Nintendo 64, que foi o primeiro jogo a rodar a 60 FPS na década de 90, meu irmão. Zelda Twilight
Princess no GameCube, e mesmo no Nintendo Switch, jogos como Super Mario Odyssey e Zelda Tears of the Kingdom, e mesmo Pikmin 4, se você quer cenários mais realistas. O que eu vejo muitas pessoas confundindo são gráficos não realistas com gráficos ruins, cara, e essa ideia tá muito errada. O que acontece é que a Nintendo não prioriza gráficos acima da gameplay. A prioridade da Nintendo na hora de desenvolver os games é a gameplay sempre. Então, se ela precisar piorar o gráfico para ampliar a gameplay, aumentando, sei lá, o tamanho de um mapa, inserindo uma física mais pesada, esse tipo de coisa, ela vai decidir priorizar a gameplay. O que aconteceu nos últimos anos é que todos os consoles da Nintendo eram mais fracos de hardware. O Nintendo Wii, o DS, o 3DS, o Wii U e o Nintendo Switch em comparação com os concorrentes da mesma época. E um hardware mais fraco, não é que ele seja mais fraco só em gráficos, mas também em possibilidade de desenvolvimento. Então a Nintendo teve mais do que nunca sacrificar gráfico para manter a gameplay dos seus jogos em um alto nível, e de fato eles conseguiram isso. Os jogos são sempre impecáveis em gameplay, isso é inegável, é por isso que a Nintendo tem tantos fãs. Isso não acontecia no que muitos chamam na era de ouro da Nintendo, na época do Super Nintendo, do Nintendinho, até mesmo na época do GameCube, onde os videogames da Nintendo, cara, eles eram o padrão de poder ali do mercado. Ah, mas o Mega Drive era mais forte, isso tudo é debatível, mas o fato é que o status quo estava mais pendente para a Nintendo nesse sentido. Se a gente olha para outros jogos da Nintendo muito bons graficamente, como o Donkey Kong Country do Super Nintendo, que chocou o mundo na época que ele foi lançado, cara, e até mesmo o Metroid Prime no GameCube, a gente já começa a perceber esse padrão. Olha, no Nintendo Switch eles conseguiram, por exemplo, fazer isso com Luigi's Mansion 3, cara. A gente vê que existe um outro fator envolvido também nesse sentido. E a palavra-chave aqui são os parceiros ocidentais. O Ocidente é quem realmente se importa e gasta tempo investindo em jogos grandiosos, graficamente, mais realistas, enquanto que o Oriente, muitas vezes, ele prefere o cartunesco. Vai aqui uma informação interessante pra vocês. No Japão, cara, avisos governamentais, placas em prefeituras, placas de trânsito, muito comumente vão utilizar personagenzinhos de desenho. Eles fazem character design pra tudo, tem um mascote pra toda a prefeitura no Japão, porque lá, esse estilo cartunesco, desenho, ele não é associado a uma coisa de criança, igual muitas pessoas aqui no Brasil, aqui no Ocidente, associam. Lá é apenas mais um tipo de arte, uma forma fácil de passar a informação pra frente e de fácil entendimento pra todos. Não existe esse entendimento lá de que cartoon é coisa de criança. Honestamente, isso é um preconceito do Ocidente mesmo. Voltando aqui pra Nintendo, durante a época do Super Nintendo, do Nintendo 64, a Nintendo ela tinha um braço forte ao seu lado, que era a Rare, um estúdio britânico, a empresa que hoje foi vendida pro Xbox, né, e que atualmente fez o Sea of Thieves, por exemplo, pra Xbox. Mas a Rare, cara, ou Rare, ela marcou época na Nintendo, tanto que a maior parte dos fãs da Rare hoje em dia continuam sendo os nintendistas. Eles faziam títulos voltados mais pro público ocidental e com jogos graficamente impressionantes, como Killer Instinct, GoldenEye 007, Perfect Dark e a própria trilogia Donkey Kong Country, cara. Quase que combinando o timing simultaneamente, depois que a Rare foi vendida, né, pra Microsoft, eles começaram a trabalhar pro Xbox e deixaram a Nintendo, um outro estúdio ocidental da Nintendo meio que, entre aspas, tomou seu lugar. Durante a era do GameCube, cara, a Nintendo ela tinha a mão da Retro Studios, ainda tem atualmente, tá? Mas foi a época de ouro da Retro Studios, o estúdio ocidental da Nintendo, que lançou impressionantes jogos como Metroid Prime 1 e 2, e a Retro também produziu alguns jogos cartunescos como os novos Donkey Kong Country, né, o Returns e também o Tropical Freeze. Eles fizeram também o Mario Kart 7 lá no Nintendo DS. Mas mesmo esses jogos também são franquias muito populares no Ocidente. Porém, a Retro Studios passou por problemas internos e sofreu um longo período de 9 anos sem lançar nenhum jogo novo, tirando a versão de Nintendo Switch do Donkey Kong Country Tropical Freeze, que foi um relançamento, e eles voltaram também ano passado com outro relançamento de altíssimo calibre, que foi o remaster de Metroid Prime para Nintendo Switch. Então, somando esses dois aspectos, prioridade em gráficos e um braço ocidental, a gente entende por que a Nintendo ficou nessa fama de anti-realismo, hardwares mais fracos e a falta de parceiros ocidentais. Porém, ambas as coisas devem mudar no futuro. Em termos de hardware, o Nintendo Switch é o mais fraco, mas ele consegue reproduzir jogos ambiciosos como Zelda Tears of the Kingdom ou até mesmo Kingdom Come Deliverance. Porém, é aquilo, sempre tem um mais. Doom Eternal é bonito no Nintendo Switch, mas ele roda a 30 frames por segundo. Red Dead Redemption 1, ele está no Nintendo Switch, mas o 2 não está. Zelda Tears of the Kingdom traz uma experiência AAA gigantesca, é um jogo next gen rodando no Nintendo Switch, mas ele tem alguns problemas de desempenho utilizando poderes que puxam mais a sua física. Mesmo assim, cara, a Nintendo fez milagre naquele jogo, é impressionante. Mas isso deve mudar nos próximos consoles, porque por mais que os futuros consoles ainda sejam portáteis, a partir do momento que eles superarem a linha do poder do PlayStation 4, ok, não vai ser um realista tão realista quanto um jogo de PlayStation
PlayStation 5 ou um PlayStation 6, ou com tantos pixels na tela, mas a gente já vê pouca diferença, né, nos gráficos ali do PlayStation 5 pro PlayStation 4. O PlayStation 4 já era muito poderoso para poder fazer gráficos realistas. Muitos dos jogos continuam sendo lançados simultaneamente, tanto para os novos consoles quanto para os consoles da geração do PlayStation 4. E cara, o Nintendo Switch ele já estava próximo disso. Se você olhar a versão de Alien Isolation no Nintendo Switch, por exemplo, cara, você vai perceber que é uma versão muito bonita e que, como é um hardware que, apesar de ter menos potência, ele é um hardware mais atual, ele é capaz de reproduzir alguns efeitos que nem no PlayStation 4 eles conseguiam. A mesma coisa aconteceu com Nier Automata, versão de Nintendo Switch. Ela sim roda 30 frames por segundo, só que ela é a única versão que roda a 1080p, cara. E é um 30 frames por segundo bem estável, enquanto que a versão de PlayStation 4 e Xbox One, eles rodam a 60 FPS, mas tem quedas para 50 FPS e eles não rodam a 1080p. Então assim, com certeza no futuro, cara, nos próximos videogames da Nintendo, vai rolar de mais empresas, inclusive, fazerem jogos mais realistas pro Nintendo Switch, incluindo a Retro Studios, que é o braço da Nintendo que tá voltando com força total agora com Metroid Prime 4. Com certeza a gente vai ver cada vez mais jogos com esses gráficos mais realistas no próximo hardware da Nintendo, sem precisar adicionar o mas. É só olhar para os gráficos lindos de Red Dead Redemption 2, por exemplo, que continua sendo muito bonito até hoje, e até mesmo The Last of Us 2, que são jogos da geração passada e eles não são feios ainda hoje em dia, são jogos muito bonitos. A indústria chegou num ponto onde um jogo que extrai o máximo da geração anterior se equipara, de certa forma, a jogos da geração seguinte, cara. E extrair o máximo de um console é algo que a Nintendo sabe fazer. Além disso, a questão dos braços ocidentais da Nintendo, estúdios, né, da Nintendo ocidentais, tem mudado também. Como eu falei, a Retro Studios ela passou esses 9 anos se reestruturando e aparentemente a obra foi terminada e mostrando o serviço com os belos visuais em Metroid Prime Remaster, como vocês viram. Mas eles não são os únicos. Outro estúdio que era apenas parceiro, mas agora é da Nintendo, é a canadense Next Level Games, que a Nintendo adquiriu. A Next Level não fazia jogos apenas para Nintendo, mas agora sim foi comprada e pertence à Big N. Outra empresa ocidental que aparenta estar cada vez mais próxima é a espanhola Mercury Steam, um estúdio bom, mas que nunca teve estabilidade até fechar com a Nintendo para fazer um remake de Metroid 2 no 3DS, que é o Metroid Samus Returns. Depois dele, a parceria se repetiu com o Nintendo Switch e eles lançaram Metroid Dread, que concorreu a jogo do ano, inclusive, tá? Tudo indica que, mesmo não sendo, pelo menos ainda, um estúdio da Nintendo, ou que a Nintendo vai comprar, pelo menos um Metroid aqui e ali eles garantem. E também não para por aí, uma surpresa recente foi a divisão Nintendo Software Technology, que é a divisão dos Estados Unidos da Nintendo, que no passado desenvolveu jogos de corrida realistas como Wave Race e 1080 Snowboarding para GameCube. E cara, se vocês conhecem esses jogos, vocês sabem o marco dos gráficos que eles eram. Olha o Wave Race Blue Storm, por exemplo, com a física de água desse jogo, era muito bonito, e o 1080 também. Só que desde então, eles ficaram apenas trabalhando como suporte de jogos, até finalmente voltarem a trabalhar com jogos de corrida, e no F099, e meus amigos, mesmo sendo simples, o F099 tem um dos melhores online da Nintendo. 99 pessoas jogando juntas e o jogo não tem lag, não é qualquer jogo da Nintendo que a gente vê isso, né? E ele tá sendo também atualizado com o tempo, traz ideias muito boas e com isso, o jogo foi muito bem recebido por todos. Então, ó, Nintendo, bora fortalecer essa galera aí. Quem sabe aí um novo F0, um novo 1080 Snowboarding, um novo Wave Race, ou deixa a criatividade desses caras rolar solta, ver o que eles fazem. Esses não são os únicos estúdios, tá? A Nintendo tem vários outros parceiros no ocidente que trabalham com suas franquias. E eles têm um histórico muito grande disso também, principalmente na época do GameCube. Eu acredito que a Nintendo vai investir cada vez mais nisso. E com uma era de hardwares melhores no futuro se aproximando, provavelmente no próximo ano, ou até mesmo nesse, e com o déficit de estúdios ocidentais se corrigindo, né, se arrumando, sim, é possível que essa era de apenas jogos cartoon esteja com os dias contados. Mas e aí, tem franquias da Nintendo para poder suprir esse lado? Ah, se tem. Tá na hora de você conhecer elas. Eu quero começar pela franquia que eu já citei algumas vezes aqui no vídeo e que é provavelmente a franquia que a Nintendo tá mais investindo para se tornar frequente, ou seja, depois do próximo jogo eles continuarem vindo. Eu tô falando da franquia Metroid. Metroid Prime 4 tá cada vez mais próximo e vindo com uma Retro Studios reformada, com talentos que eles contrataram que vêm de estúdios de animação do cinema e até mesmo que trabalharam em jogos como God of War, cara. A série 2D de Metroid também tá fortalecida desde a primeira parceria com a Mercury Steam e a Nintendo tá observando como que
que a gameplay de Metroid, que foi a base dos Metroidvanias, está cada vez mais popular. Podia rolar de repente uns 4 Metroids por console, 2 novos, sendo 2 Prime e 2 2D, né? E 2 relançamentos, sendo um remake, por exemplo, de Super Metroid e um remaster, sei lá, de Metroid Prime 2, do 3 ou do Echoes. Imagina o sonho que seria a gente sair do limbo dessa série Metroid para uma frequência de 4 jogos por console, ó. Ia ser maravilhoso. A outra franquia é Donkey Kong. Calma, fãs do gorilão, Donkey Kong vai voltar. A Nintendo, ela sabe dessa demanda, e mesmo sendo algo mais cartunesco, lá na época do Super Nintendo, cara, eles tentaram fazer algo mais realista, né? Quem sabe um jogo 3D da franquia não explore novamente aquele lado mais dark, né? Uma mistura de cartoon com realismo, assim como a trilogia Donkey Kong Country original fez e a série Pikmin faz hoje em dia. Número 3, F-Zero. Me chamem de louco, mas F-Zero tá voltando também. O F-Zero 99 ser um jogo grátis, pra mim é um indício disso. Esse jogo, ele deve ter sido um teste e ao mesmo tempo uma apresentação gratuita pra conquistar o público novo. Afinal, ok, só os fãs da série no GameCube não bancam um jogo novo, né? Mas jogos de corrida têm ganhado cada vez mais destaque com o crescimento de Forza, Gran Turismo, Mario Kart, e F-Zero segue sendo o único na indústria, cara, não tem outro jogo. Existem jogos que tentam emular o que F-Zero fez, mas nenhum com tanta qualidade. Então um novo jogo caprichado pode conquistar o mundo, ou pelo menos fazer umas vendinhas pra manter a série viva. Que é outro, cara, e esse aqui é do meu coração, Xenoblade Chronicles X. A variação X da série Xenoblade traz uma abordagem bem mais ocidental, com gráficos mais realistas e lindíssimos, cara. E a sua produtora, a Monolith Soft, ela já declarou que portar o primeiro game para Nintendo Switch seria muito custoso e muito trabalhoso, além deles estarem focando na trilogia numérica, né? Pro futuro, faz todo sentido ele deixar de estar preso no Wii U, um dos poucos jogos nessa situação que ainda estão lá, né? Quem sabe uma sequência, já que a história, ela deixa ganchos possíveis pra isso. Número 5, cara, novas IPs, novas franquias da Nintendo. Ora, nada impede que novas franquias sejam criadas, até mesmo para essa finalidade de preencher a lacuna ocidental da Nintendo. A Retro Studios, por exemplo, ela poderia criar uma franquia própria dela, talvez um multiplayer online, já que tem um pessoal lá dentro contratado que manja muito disso. A Monolith, ela conseguiu criar o Xenoblade Chronicles X no Wii U, que é um jogo lindíssimo. Eles podem fazer da nova franquia deles, que está em produção, algo mais sombrio ou mais realista, esse tipo de coisa. O número 6 é fácil, Zelda. Sim, Zelda é uma franquia que sempre foi mais popular no Ocidente do que no Oriente, acredite se quiser, e diversos jogos da série têm um tom mais sombrio, como Majora's Mask e Twilight Princess, né, que tentam ser mais realistas. Além deles sempre utilizarem Zelda como tech demo de gráfico, cara, com muitos pedindo até hoje um jogo no estilo da tech demo do Wii U. E sejamos sinceros, cara, no Nintendo Switch não dava pra fazer um gráfico mais realista com aquele mapa enorme de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom e ainda assim ficar bom. Não ia ficar legal, cara. Mas e nos próximos consoles? Talvez, dependendo muito das ideias malucas que aqueles japas tiverem, a gente deve conseguir ver algo assim. E aí eu vou chutar o balde também. Zelda 2 Remake feito pela Team Cherry. Sim, Zelda 2, aquele de Nintendinho, feito pela Team Cherry, que é de Hollow Knight. Imagina só, cara, e sim, eles são fãs de Zelda 2 e tá no site deles que o jogo foi uma das inspirações para Hollow Knight. Acredite se quiser, galera. Nintendo, minha filha, olha a oportunidade aí, ó. Número 7, Fire Emblem. Outra franquia que ficou conhecida como anime, mas em jogos anteriores, como no Path of Radiance, a série ela tinha um tom diferente, e como o colorido de Engage foi muito criticado, enquanto o mais maduro do Three Houses foi muito elogiado, talvez eles voltem pro padrão mais sério da série. E número 8, cara, Astral Chain. Eu sei que Astral Chain é muito menos popular que Bayonetta em termos de popularidade mesmo, de pessoas que conhecem um e não conhecem o outro. Mas em vendas, Astral Chain, até onde a gente sabe, vendeu mais do que Bayonetta. E Astral Chain, que já é mais ocidental, se capou muito pelo hardware do Nintendo Switch, inclusive ele roda a 30 frames por segundo. E como a gente sabe, fazer um jogo mais cartoon pode ser um caminho para não precisar ficar com gráficos ruins, que tentam ser realistas, mas as texturas ficam de baixa resolução, esse tipo de coisa, embora não seja assim 100% tão simplista, né? Falar que cartoon é mais fácil pro hardware não é exatamente isso. Mas quem sabe uma sequência de Astral Chain fique entre o original e um Nier Automata, por exemplo, cara. Eles podem experimentar e pode ser que fique bem legal. Número 8 são outras franquias adormecidas. Talvez vocês não conheçam algumas das séries que eu vou listar agora, mas como eu disse no começo do vídeo, a Nintendo, quando tinha hardware para isso, criou sim diversas séries realistas ou mais ocidentais. Uma delas é a Disaster, que é uma série de shooter adventure onde a gente tem que enfrentar um crime enquanto a gente sobrevive por desastres naturais. Imagina a Nintendo, sei lá, faz uma parceria com a EA fazendo os cenários destrutivos ali, enquanto a Monolith ou a Nintendo dirige o jogo e garante que o jogo vai ser bom. Eu acho que ia funcionar e podia ser ótimo. Temos a série Wave Race,
Race, 1080, Excite, tem muitas outras franquias de corrida que podem aparecer. Wave Race, cara, era lendário no Nintendo 64 e a última versão que a gente teve foi no GameCube. A mesma coisa aconteceu com 1080, que foi lendária no 64, mas a última que a gente viu foi no GameCube. A franquia Excite a gente já viu há muitos anos, né? Tinha o Excite Bike do Nintendinho, aí tinha o Excite Bike 64 e tiveram outros jogos dessa série, só que na época do Wii eles fizeram o Excite Truck. Pois é, bem interessante, cara, eu juro pra vocês que esse jogo era muito legal, a vibe dele era meio São Francisco Rush, com aquela velocidade toda, um pouco mais arcade no caso, ainda mais que o São Francisco Rush, e uma coisa legal é que você podia colocar sua própria música e um SD card se você quisesse. A mesma coisa aconteceu com o Excite Bots, que saiu posteriormente e é dessa mesma série, né? Por isso que eu não coloquei Excite Bike e sim apenas Excite. Temos a franquia Eternal Darkness, cara. Esse aqui é o jogo de terror da Nintendo que só precisam achar algum estúdio para poder dar sequência, porque o estúdio que fazia ele simplesmente faliu. Mas nessa onda de Resident Evil, Silent Hill, Alan Wake, pô, dá pra trazer de volta Eternal Darkness junto com um novo Fatal Frame, quem sabe? Eternal Darkness era jogaço, galera, jogaço. Temos também a franquia Pokken, esse aqui vocês devem conhecer, é o jogo de luta de Pokémon feito pelo estúdio de Tekken, por isso que é Pokken. Ele também poderia ganhar um jogo novo e ele traz um visual mais realista dos Pokémon que a gente não tá acostumado de ver. E por fim, cara, indo muito longe mesmo em uma possibilidade que talvez nunca aconteça, número 9, The Mysterious Murasame Castle. Esse aqui é um jogo de ação e exploração do Nintendinho, cara, de temática samurai. Pô, Nintendo, tá faltando um jogo de samurai aí no portfólio, hein? Imagina esse jogo revivido por uma Team Ninja da vida. Eles poderiam fazer um tratamento com esse jogo como o Sakurai fez com Kid Icarus, por exemplo, e transformar em uma outra coisa completamente diferente e muito da hora. Eu enumerei até 9 aqui, mas são muito mais franquias que eu listei, como vocês puderam ver, e tem muitos mais ainda. A Nintendo é a empresa que mais tem franquias em seu portfólio. E como vocês viram, franquias não faltam, estúdios tem cada vez mais, e poder para criar jogos assim, em termos de hardware eu digo, né, falta pouco pra não ser um impeditivo de repente, nem é mais, mas eu acho que ela vai explorar mais esse lado no futuro. Afinal de contas, a Nintendo ela já domina o Japão. Por que não, estando praticamente quase dominando o Ocidente também, terminar de dominar de uma vez só e oferecer ainda mais escolhas para os jogadores? Claro, pode ser que nada aconteça também pela Nintendo e a Nintendo prefira continuar essa esfera, já que mesmo franquias muito famosas como Metroid vendem pouco, né? Mas a Nintendo sabe que existe um público aí que ela não pegou no Nintendo Switch e que vai provavelmente querer pegar no futuro, seja pela filosofia de levar sorriso a todos os jogadores ou pelo dinheiro mesmo, que é mais provável, né? Você gostaria que no futuro a Nintendo equilibrasse mais essa balança entre jogos mais cartoonizados e jogos mais realistas? Jogos mais orientais e jogos mais ocidentais também? Ou você acha que a Nintendo é diferente porque ela realmente foca em coisas diferentes e você não quer nem ver ela voltando a fazer essas coisas porque tá excelente do jeito que tá? Comenta aqui embaixo e aproveita quais desses jogos que eu citei aqui ao longo do vídeo você gostaria de ver com gráficos Next Gen, por exemplo. Ou se tem alguma outra franquia da Nintendo que eu não citei que você gostaria de ver esse tratamento mais ocidental. Deixa pra mim aqui embaixo. E esse, meus amigos, foi o nosso Nintendo a Sério de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda sexta-feira aqui no canal a gente traz um novo episódio, tá? Se vocês curtiram, deixa um likezão aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Eu quero muito agradecer todos os membros aqui no canal. Lembre-se que são vocês que me ajudam a continuar aqui todo dia, galera. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui no canal. E muito obrigado a todo mundo que passar lá na loja do Pereira Retro Games e dar um abraço nele pra mim, porque o cara é muito gente boa, tá? Em breve eu vou encontrar ele novamente, a gente faz mais um vídeo lá, faz uma bagunça, vai ser bem legal, tá bom? Aqui na descrição vocês encontram os nossos grupos de promoção, é muito importante que vocês estejam lá, lembrando que vai rolar um super sorteiozão de mais de 3 mil reais em jogos da Nintendo, eu nem peguei todos aqui, mas é só pra quem tá nos grupos de promoção, então entre, pode ser aonde tá mais conveniente pra você, pode ser no Instagram, pode ser no Telegram, no WhatsApp, onde for melhor pra você, os grupos do Nintendo Barato aqui na descrição, tá bom? Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui, lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. E agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!